Pessoal, aqui quem fala é o professor Leonardo Andrade. Pessoal, vocês devem estar se perguntando por que não estamos tendo a aula hoje presencial, né? Acontece que, devido ao feedback do retorno, né, das aulas, eu digo assim, muitos alunos não compareceram às aulas presenciais, muitos mesmo. Muitos ainda estão inseguros com esse retorno. Então, hoje, como eu só teria a turma de vocês para dar aula e como muitos de vocês ainda também não me sinalizaram se podem estar voltando, né? Se estão seguros para estar retornando às aulas presenciais. Então nessa aula de hoje eu ainda vou estar fazendo como vídeo aula, tá? Mas aí eu peço para vocês depois me sinalizarem no grupo se vocês podem estar retornando, se vocês vão estar retornando, ou quem pode ou quem não pode, para que a gente possa estar tendo essa relação, né? Relacionando e vendo e organizando certinho melhor esse retorno, beleza? Então é o seguinte, pessoal, hoje a gente vai ver o capítulo 2 aqui da apostila, né, de desenvolvimento de games 2D, tá? Nós vamos falar um pouquinho aí também sobre, bem brevemente sobre script, tá? Bem brevemente mesmo, tá? Então esse capítulo 2 ele começa a partir da página 34, certo? E, enfim, eu vou estar fazendo recapitulação, um resumo, né, melhor, definindo aí como da última aula, do conteúdo da última aula, porque eu percebi que alguns de vocês ficaram com dúvida, né? Então eu vou estar revendo essa parte, tá? Então vamos lá, na última aula a gente viu como é que fazia para salvar ou desenvolver aqui um primeiro projeto, certo? Então vamos lá, primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em New Project, tá? Aqui nessa guia a gente pode estar selecionando o caminho onde a gente vai estar fazendo aí o salvamento, né, do nosso projeto. A gente vai estar aguardando aí o nosso projeto, tá? Então a gente clica aqui em Browser para fazer a busca pela pasta. Na última aula eu indiquei para que vocês fizessem uma pasta, para que a gente pudesse criar uma pasta lá no disco local, né, lá no C2 pontos, ou seja, lá na pasta raiz do nosso computador. Para fazer isso, vocês vão vir aqui na barra de endereço, ó, vão apagar tudo, deixar só C2 pontos. Se não tiver escrito isso, vocês vão escrever então C2 pontos, barra invertida, dá o Enter. E aí vocês vão vir aqui em Create Folder e criar a pasta com o nome, de repente, Projetos Godot. Um exemplo, tá? Vai ser esse o nome da minha pasta. Vou dar OK. Já estou dentro da pasta. Open. E aqui eu tenho o nome do meu projeto. Nesse caso, eu vou colocar o nome aqui, ó, aula 2, exemplo, para que vocês saibam, tá? E create, para a gente criar. Okay, então ele vai abrir aqui para a gente a interface. Beleza, então quando a gente entra no programa, ele já joga a gente aqui para 3D, para o 3D Workspace, né? Que seria a área de trabalho em 3D. Mas aqui eu vou mostrar para vocês um por um, tá? Então a gente tem aqui em primeira instância o 2D. Deixa eu voltar aqui, subir um pouquinho rapidinho. E aí vocês vão observar uma coisa, ó. O 2D Workspace, ele trabalha apenas com os dois eixos que a gente tinha lá no Blender, né? Lembra que a gente no Blender, eu falei bastante sobre os três eixos, né? O X, Y e o Z. Que é altura, profundidade e largura, né? E o que acontece? Aqui nós vamos trabalhar também com esses dois eixos, com esses três eixos no caso do 3D, mas aqui no 2D nós vamos ter somente os dois, que vai ser o X e o Y, né? Que seria o X e o Y com base lá no plano cartesiano, tá? Aquele que a gente aprende na escola e tal. Que vai ser altura e largura, só duas dimensões, tá? Altura e largura, beleza? Já no 3D, a gente já vai ter aqui a visão bem semelhante à que a gente tinha lá no Blender, né? Ó, com perspectiva e tal. E aqui vocês podem estar observando então as três dimensões, né? Que vai ser aí o X, o Y e o Z. Só que aqui as cores elas são invertidas. Então o verde ficou com a altura e o azul aqui ficou com a profundidade. Mas os eixos são os mesmos ainda, tá? Isso, claro, pode dar um pouquinho de confusão, mas fica claro que é só isso mesmo, não tem muito segredo, beleza? Bom, vamos avançar aqui um pouquinho. Aqui nós temos também o script,
né, que seria o Script Workspace, que é a área onde a gente vai fazer aqui a nossa programação. A gente vai trabalhar com a programação toda do Godot aqui dentro, tá? E o Godot, ele utiliza uma linguagem de programação própria, chamada de GDScript, tá? Que é o seguinte, algumas outras interfaces de jogo, né, algumas outras interfaces de game engine, né, de game design, elas dão muito problema em relação a trabalhar com máquinas virtuais, trabalhar com alguns outros tipos de programação, enfim. Já o Godot, ele desenvolveu uma linguagem de programação que suprisse tudo aquilo que não tem nas outras, tá? E nesse caso vai ser aí a nossa GDScript, beleza? Que é uma linguagem muito simples, prática, não é tão difícil de se trabalhar, que é o que a gente vai estar trabalhando aqui nessas aulas. Por enquanto vocês não precisam se preocupar muito com isso, tá? Mas vamos lá. Bom, aqui dentro também nós temos o AssetLib, que seria uma biblioteca de recursos. Biblioteca de recursos essas que a gente pode estar baixando e colocando no nosso jogo. Como, por exemplo, programações, ou seja, scripts prontos. A gente também vai ter as tools, né? Aqui, se a gente entrar em categoria, ó, category, a gente vai ter uma lista de tudo aquilo que a gente vai ter aqui para baixar de recurso. Alguns são gratuitos e open source, ou seja, disponíveis para vocês modificarem, e alguns são pagos, tá? Então a gente tem aqui o 2D Tools, 3D Tools, né, que são as ferramentas 2D e 3D. Shaders, nós temos também Materials, né, que são materiais. Nós temos Tools, só ferramentas mesmo. Os Scripts. E também nós temos aí o MISC, que seria áudios, pode ter uma série de outras, uma biblioteca de coisas mistas, né? Galeria de áudio, enfim. Tá? Existem bibliotecas com recursos gratuitos na internet. Entre elas nós temos o Godot Asset Library, o Game Dev Market, o Game Art 2D, Turbo Squid, Unity Asset Store e a Unreal Engine Marketplace, que são do Unreal e do Unity, né? Que também vão ter aí alguns recursos gratuitos, tá? Para baixar um recurso, a gente só precisa clicar em cima dele, vai ter aqui a opção de instalar, e depois de instalado é só você reiniciar o programa, tá? O interessante é que é o seguinte, vocês podem ver aqui que tem várias coisas aqui, ó, como por exemplo, tem um editor de terreno, tem aqui uma caixa de céu, né, um skybox, que é muito usado para aqueles games que a gente chama de sandbox, como GTA, por exemplo, que é um mundo aberto. O jogo todo ele é feito dentro de uma caixa. Todo mundo do GTA é como se ele estivesse dentro de uma caixa, e essa caixa ao redor fica reproduzindo o céu. É mais ou menos assim que funciona. E aí coloca só uma ideia de luz para simular ali o dia e a noite, tá? Mas é mais ou menos assim que funciona. Então aqui a gente tem áudio, tem esses recursos para vocês baixarem e tal, tá? E aqui é interessante que também, se você for um desenvolvedor, se você for um programador ou desenvolvedor de modelagem 2D ou de recursos de modelagem 3D ou de recursos em 2D, você pode disponibilizar os seus assets aqui dentro, e você pode de repente vender, né, e lucrar, acabar lucrando aí, vendendo os seus recursos para outros programadores e desenvolvedores, beleza? Então aqui tem essa guia. Bom, vamos voltar aqui então rapidinho na guia de 2D para mim explicar para vocês então o que a gente fez na última aula, que muitos de vocês ficaram com dúvidas, que é a parte de nó e cena. Nó e cena são as coisas mais importantes que a gente vai trabalhar aqui no Godot, né? Então o Godot ele se baseia basicamente nesses dois itens, nós e cenas, tá? São os nodes e as cenas, tá? Só um detalhe importante, um node, né, um nó, ele vai ser sempre constituído dos seguintes atributos: nome, propriedades editáveis. Eles podem receber retorno de chamadas para processar cada quadro, e além disso ele pode ser estendido para agregarem mais funções. Um node ele geralmente fica separado em, então geralmente a gente tem, né? E os nós que vão sendo subsequentes, que vão vindo em conjunto, certo? Mas a gente sempre vai ter um nó principal. A cena é como a gente chamaria as nossas fases, digamos assim. Então, sempre quando a gente inicia uma nova fase, a gente está iniciando uma nova cena, beleza? É só para ficar o jeito mais claro de vocês entenderem. Então, na última aula a gente fez um nó e a gente criou uma cena dentro desse, ou melhor, a gente criou uma cena com um nó dentro dela, né? E vamos fazer isso. Então, ó, a gente vai vir aqui e clicar em mais. A gente escolhe aqui que a gente quer criar um Node 2D, Create,
beleza? Então já está criado. E para a gente salvar ele, a gente vem aqui ó, em Scene, no menu de cena, Save Scene As. E aqui a gente pode criar uma pasta somente para cenas. Então eu vou criar aqui uma pasta chamada Cenas. Vou colocar aqui o nome em português mesmo, que eu acho que fica mais prático para vocês, né? Então, ó, Cenas. Aqui embaixo a gente já tem o nome do nosso recurso, né? Do nosso Node, tá? A gente não precisa mexer nele necessariamente. Mas nesse caso eu vou colocar aqui o nome exemplo. Vou renomear ele para o nome exemplo. Só não pode apagar o .tscn, tá? Que isso aqui é uma extensão de cenas. Se você mudar isso daqui, ele depois não vai conseguir executar. Então, no caso, ó, tem que deixar assim, ó, sempre com algum nome .tscn, beleza? Escolhe a pasta que você vai salvar. No meu caso aqui, ó, já estou verificando que está dentro das cenas. Save. Beleza. E agora a gente tem que definir uma cena principal. Para isso, ó, a gente vai executar o nosso jogo. Play the project. Aqui ele vai indicar que a gente não tem cena principal ainda definida, que a gente precisa selecionar uma, tá? Tem duas formas de fazer isso, a forma mais simples, que é essa, e uma forma que é um pouquinho mais formal, digamos assim. Então a gente vem aqui ó, em Select, seleciona a cena, no caso que a gente criou, né? O exemplo 1.tscn, Open, ele já vai executar aqui a nossa cena. No caso não tem nada, né, por enquanto, mas seria a nossa cena principal. Bom, como eu disse, existe uma outra forma da gente configurar isso. Seria vindo aqui em Scene, Project Settings. Aqui ó, em Main Scene, aqui em Application, né, primeiro a gente vem aqui em Application, Main Scene, clica aqui nessa pastinha final, File, seleciona a pasta onde está a cena, né, então no meu caso está aqui ó, Cenas, Exemplo 1, Open, Close. Pronto, a gente já definiu então que essa vai ser a nossa cena principal. Existem essas duas formas, beleza? A gente criar aqui então a nossa página principal, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a programação do Godot. Como é que a gente faz para desenvolver a programação? É bem simples, tá, pessoal? Existem duas formas aqui de a gente criar um novo script. Uma das formas é a gente clicar aqui no nosso Node com o botão direito e vir aqui, ó, Attach Script. Beleza? Só que vocês vão ver que ele não vai mudar muita coisa. E uma outra forma que eu acho que seria melhor para vocês desenvolverem isso é clicar aqui, ó, seleciona o Node uma vez e clica nesse desenho desse pergaminho aqui, tá vendo? Então a gente vai clicar aqui uma vez. Aqui ele vai perguntar aonde a gente quer salvar esse script. Então a gente vai mudar essa pasta, esse caminho. Então a gente vai clicar aqui nesses dois pontos. A gente vai criar uma pasta própria para scripts. Então a gente vai criar aqui uma pasta chamada script. Script. Create folder script. Aqui a gente não precisa mudar o nome, tá? Pode deixar assim mesmo, porque é do exemplo, né? O nome do projeto que você vai estar desenvolvendo. Ou então você pode estar criando um script para cada coisa que o seu personagem for fazer. Então ele vai ter um script para ele andar, um script para ele atirar, um script para ele, sei lá, mudar de fase, enfim, tá? Porque vai ser a programação do nosso jogo. Lá no Construct a gente não precisava fazer isso, né? A gente só arrastava ali, clicava em uma outra coisinha e estava tudo pronto. Aqui não, aqui a gente vai ter que programar do zero, beleza? Então, ó, a gente clica aqui em Save, Create, pronto, e aqui ele já vai abrir a nossa linha de programação. Reparem que quando a gente desenvolveu aqui a nossa linguagem, ele já vai aparecer aqui no lado direito, ó, perdão, no lado esquerdo da tela, tá, com o nome, e vai ficar aqui uma lista de todos os scripts que a gente for desenvolvendo, tá? Eles vão ser exibidos aqui desse lado esquerdo, beleza? Só mais um detalhe aqui importante. Aqui nessa guia de script, tem essa guia aqui de o debug, né? Que ele vai aparecer aqui embaixo também inferior. O que é isso? Quando a gente for compilar o nosso código, se tiver algum erro no código, alguma coisa que está dando conflito, enfim, ele vai aparecer aqui, ele não vai nem executar o nosso jogo, e ele já vai dar um aviso aqui, vai mostrar, né? Vai glifar ali em qual parte do nosso código está incorreta, e aí o nosso jogo ele não vai executar. Então a gente faz a correção daquele código, daquela parte do código, e aí depois coloca ele para rodar também. Lembrando que existem duas formas de a gente fazer o jogo funcionar. Ou a gente clica aqui em cima no
Play the Project, né, o botão de executar, ou então no F5, no teclado de função ali, nas suas teclas de funções, né, que vão do F1 até o F12, então você clica ali no F5, que é aquele mesmo que a gente utiliza para atualizar, né, e aí ele vai estar executando o seu jogo, beleza? Pessoal, então é o seguinte, eu vou pedir para vocês responderem para mim a página 48 e 49 da apostila de vocês, façam as atividades da plataforma Evoluped e para quem tem computador em casa, desenvolva a atividade da página 47. Não esqueçam de me sinalizar com OK, o conteúdo da aula de hoje é esse mesmo, tá? Ele não é muito longo, não é muito extenso, beleza? Então é o seguinte, me sinalizem com OK, não esqueçam também de me avisar se vocês poderão estar presentes na aula da semana que vem, tá? Para que a gente possa estar organizando certinho, separando um computador para cada aluno, para que fique tudo bem seguro, né? Para que vocês não fiquem expostos a nenhum tipo de risco, ok? Então, desde já, um grande abraço aí a todos, tá? E a gente se vê então na próxima aula, ok? Tchau, tchau. Qualquer dúvida, não esqueçam de me sinalizar lá no WhatsApp, ou no privado, ou no grupo, tá bom? Então, tchau, tchau. A gente se vê e até uma próxima.